Olá, sejam bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje, olha, temos em mãos um material que promete desvendar uma força interna poderosa. Algo que, segundo o autor, todo mundo tem, mas poucos realmente sabem usar. A mente subconsciente. A nossa fonte é um clássico, viu? De 1963, O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. A gente recebeu uns trechos selecionados que, olha, afirmam mostrar como nossos pensamentos, nossas imagens mentais podem mesmo moldar nosso destino. E o livro já começa assim, provocando, né? Com perguntas tipo, por que um homem é triste e outro alegre? Por que um é feliz e próspero e outro pobre e desgraçado? A nossa missão aqui hoje é investigar um pouco as respostas que o Murphy oferece. Vamos focar em como ele descreve o funcionamento da mente e, principalmente, como a gente poderia direcionar essa mente para, nas palavras dele mesmo, realizar verdadeiros milagres na vida. Vamos nessa? Mergulhar nisso? Para começar, o Murphy já lança a ideia central. Não temos uma, mas duas mentes. A consciente, que ele chama de objetiva, racional, e a subconsciente, a subjetiva ou irracional. E ele usa uma analogia bem interessante para explicar. A do navio. Exatamente, é uma ótima analogia. A mente consciente seria tipo o capitão, lá na ponte de comando. É quem decide o curso, dá as ordens, sabe? Comanda a direção. Já o subconsciente, bom, esse seria a tripulação na casa de máquinas. Eles não ficam questionando as ordens, né? Simplesmente executam. Controlam caldeiras, instrumentos, o motor. Eles não precisam nem saber o destino final, assim. Só seguem as instruções do capitão. E aí que está o ponto crucial, né? Se o capitão dá ordens erradas ou baseadas em mapa furado, crenças limitantes, sei lá, a tripulação executa do mesmo jeito. Pode levar o navio direto para as pedras. A obediência é cega, digamos assim. Portão, né? Mas o subconsciente, segundo Murphy, é onde moram as emoções, a memória, os hábitos e o que é fascinante, a mente criadora. E aqui vem o pulo do gato, o insight fundamental dele. O subconsciente aceita qualquer ideia que a mente consciente imprime nele como verdade. Qualquer uma. Sem argumentar, sem filtrar. Ele não tem essa capacidade de raciocínio do consciente. É como ele descreve no livro, né? Uma terra fértil. Aceita qualquer semente, boa ou má. Nossos pensamentos de todo dia, positivos ou negativos, são essas sementes. O Murphy é bem direto nisso. Qualquer coisa que se imprima ao subconsciente vai se expressar no tempo e no espaço como condicionamento, experiência e acontecimento. Ele até chama o subconsciente de casa do tesouro interna, uma fonte de sabedoria, de poder. Isso coloca uma responsabilidade enorme no colo do capitão, não acha? Uma responsabilidade radical, eu diria. A mente consciente, mesmo sem querer muitas vezes, está o tempo todo definindo o rumo. O subconsciente é esse motorzão potente, mas sem um leme próprio, né? Ele só executa o que recebe, pro bem ou pro mal. Isso leva a gente para outro conceito-chave do livro, a tal da lei da fé. Confesso que quando li isso, a primeira coisa que pensei foi, bom, religião. Mas o Murphy parece que dá uma interpretação um pouco diferente. Ele até cita a Bíblia, lá em Marcos, sobre mover montanhas com fé, mas diz que não é bem sobre aderir a um credo específico. Exato. Ele argumenta que a fé, nesse contexto do funcionamento da mente, é a própria aceitação mental de um pensamento. Aceitar aquilo como verdadeiro. Como ele mesmo diz, de forma bem simples. A fé de sua mente é o pensamento de sua mente, isto é simples. E o ponto intrigante é que, por essa visão, a resposta a uma oração, a um desejo profundo, não viria por causa da cerimônia, da religião em si. Ele até menciona que budistas, cristãos, muçulmanos, judeus, todos poderiam ter respostas. Então, como funcionaria? Qual seria o mecanismo por trás disso, comum a todos? O mecanismo, para o Murphy, é o próprio subconsciente. Ele responde à imagem mental ou ao pensamento que é mantido ali na mente consciente com convicção, com fé. O subconsciente opera por essa lei. Então, o essencial não seria no que você acredita externamente, um ritual,
uma fórmula, um objeto sagrado, tanto faz, mas sim a qualidade da crença, da aceitação que acontece dentro da sua própria mente. A lei da vida, para ele, é a lei da fé. Como você pensa, sente e crê. Assim seria a condição da sua mente, do seu corpo, das suas circunstâncias. É bem direto. Que importa, né? E isso se conecta direto com o poder da sugestão, que o livro explora bastante. Ele diferencia a heterossugestão, que vem de fora dos outros, e a autossugestão, que a gente aplica na gente mesmo. Aquele exemplo do passageiro no navio é clássico para entender a heterossugestão. Sim, é um ótimo exemplo. Alguém chega para o passageiro e fala: "Nossa, você tá pálido, hein? Acho que vai enjoar." Se o passageiro já tem aquele medinho ali guardado, ele, pum, aceita a sugestão. O corpo reage e ele passa mal mesmo. Mas o marinheiro experiente, ouvindo a mesmíssima coisa, provavelmente ignora, talvez até ria. Por quê? Porque a crença subconsciente dele é de imunidade ao enjoo, né? Isso mostra bem como a sugestão só tem poder se for aceita mentalmente, se encontrar um terreno fértil ali no subconsciente para ela brotar. E a autossugestão é quando nós mesmos nos damos essas ordens, digamos assim. E aqui o livro traz uns exemplos bem fortes. Inclusive um que é bem dramático e que vale a gente mencionar como tá lá no relato, só para ilustrar o ponto do autor, sobre esse poder literal que ele atribui à sugestão, sem que isso seja um endosso nosso, claro. É o caso daquele pai que vivia repetindo: "Eu daria meu braço direito para ver minha filha curada." A filha tinha uma condição bem grave, artrite, problema de pele. E o relato diz que, depois de um acidente de carro em que ele perdeu o braço direito, a filha se curou. Imediatamente. É um relato extremo, sem dúvida, e levanta muitas questões, né? Sobre causa, efeito, interpretação, fora do contexto do livro. Mas, dentro da lógica do Murphy, ele usa isso para enfatizar que o subconsciente pode levar a sugestões muito ao pé da letra, e que a gente precisa ter cuidado com afirmações intensas, especialmente as negativas. Por outro lado, isso ressalta a importância que ele dá para a autossugestão positiva, aquela consciente direcionada. Exato. E aí entram os exemplos mais construtivos, né? Como daquela jovem cantora que tinha pânico de palco. Lembra desse? Sim, um caso clássico de superação pelo que o Murphy descreve como autossugestão direcionada. Ela se trancava num quarto, relaxava o corpo e a mente e repetia para si mesma, com sentimento, sabe? Frases como: "Eu canto muito bem, sou equilibrada, serena, confiante e calma." Repetia, repetia. E segundo o relato, em uma semana ela conseguiu se apresentar super tranquila e teve sucesso na audição. É a ideia de você conscientemente plantar a semente que você quer naquela terra fértil. E tem também o caso da senhora de 75 anos, aquela que estava lutando contra a ideia de estar perdendo a memória. Outro exemplo interessante de como reverter um padrão negativo que já estava se instalando. Ela parou de reclamar, né? E passou a afirmar várias vezes por dia: "A partir de hoje minha memória está melhorando. Sempre me lembrarei do que eu precisar saber. Estou melhorando rapidamente." O livro conta que em 3 semanas a memória dela voltou ao normal. O ponto central que o Murphy defende é esse: a repetição com sentimento imprime uma nova crença no subconsciente, e aí ele passa a agir de acordo com essa nova crença, formando novos hábitos de pensamento. Ok, então a gente já entendeu essa dinâmica consciente e subconsciente, a tal lei da fé, o poder da sugestão, mas como colocar isso em prática? Né? O livro oferece técnicas mais específicas, certo? E parece que um estado de relaxamento, quase sonolento, é meio fundamental para a coisa funcionar? Sim, esse estado de relaxamento, que ele às vezes chama de estado de devaneio, é um tema que volta sempre. A ideia é que nesse estado a mente consciente está mais quieta, menos crítica, sabe? E aí o subconsciente fica mais receptivo a novas ideias. O esforço consciente tem que ser mínimo. Lembra do exemplo da jovem que queria aquela bolsa de viagem caríssima? Lembro. Ela não tinha grana, mas em vez de ficar pensando na falta, ela visualizou a bolsa como se já fosse dela. Aceitou mentalmente que ia ter, sentiu aquilo. E naquela mesma noite, o noivo apareceu com uma bolsa idêntica. Parece mágica, né? Mas a explicação do Murphy seria que ela conseguiu imprimir o desejo no subconsciente, naquele estado receptivo. Exatamente. E esse estado é a base para várias técnicas que ele descreve.
Uma das principais é a visualização, ou a imagem mental. Consiste em você criar uma imagem mental bem viva, bem detalhada, do seu desejo já realizado. E o ponto crucial, sentir a realidade daquilo. Sentir mesmo. O livro cita um homem com paralisia funcional. Ele passava tempo se imaginando andando pelo escritório, pegando o telefone, fazendo as coisas normais do dia a dia, sabe? E sentindo a alegria de estar curado. É quase como um ensaio mental, mas com emoção junto. Algo que, aliás, atletas de alta performance usam muito hoje em dia, né? Essa visualização. De fato, o próprio Murphy relata usar essa técnica antes das palestras dele. Visualizava o auditório cheio, as pessoas sendo ajudadas, curadas. E ele menciona também a técnica do cinema mental para vender imóveis. O vendedor se imagina fechando o negócio, recebendo o cheque, apertando a mão do comprador, vendo a placa de vendido lá na frente da casa, sentindo aquela satisfação da venda concluída. Tudo isso antes de acontecer. Além da imagem, tem o método da afirmação, que é mais baseado em palavras, né? Sim, repetir frases que afirmam o estado desejado como se já fosse real. Mas aqui tem um detalhe importante. A afirmação precisa ser sentida como verdadeira, ou pelo menos como possível, para não gerar um conflito mental interno. Se alguém que se sente muito, muito pobre fica repetindo sou rico, a mente consciente pode ficar lá gritando mentira, isso não é verdade. E essa contradição impede que a ideia chegue lá no subconsciente. Bloqueia. Entendi. Então talvez seja melhor começar com algo mais gradual, mais fácil de engolir, digamos assim. Exatamente. O Murphy sugere que afirmações como minhas vendas estão melhorando dia após dia, ou a cada momento que passa eu fico mais próspero e bem-sucedido, podem ser mais eficazes no começo, porque são mais fáceis de aceitar mentalmente, né? Não criam tanto atrito. O livro traz o caso daquele Sr. Broke, que estava em apuros financeiros. Ele começou a repetir, bem relaxado, de manhã e à noite. Obrigado, Senhor, por minha riqueza. O foco dele era no sentimento de gratidão, como se já tivesse recebido. E a chave foi a persistência e o sentimento, né? Mesmo quando vinham os pensamentos de falta, de dúvida, ele voltava para o obrigado, Senhor. O relato diz que, depois de algumas semanas, ele reencontrou um antigo chefe que ofereceu um bom cargo para ele e até um adiantamento. A gratidão sentida teria então recondicionado a mente dele para a ideia de riqueza que aí se manifestou. E por último tem a técnica do sono. O Murphy via o momento de adormecer como especialmente poderoso para influenciar o subconsciente. Uma forma é usar uma palavra ou frase curta que resuma o desejo, tipo um acalanto mesmo. Repetir calmamente, com sentimento, a palavra riqueza, ou saúde, ou sucesso até pegar no sono. Quase como programar o subconsciente para trabalhar naquilo durante a noite. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Outra abordagem é apresentar um problema específico para o subconsciente antes de dormir, pedir uma solução e confiar que a resposta virá, talvez num sonho ou como uma intuição forte ao acordar. Ele até menciona que cientistas famosos como Tesla ou o Kekulé, aquele que visualizou a estrutura do benzeno como uma cobra mordendo a própria cauda num devaneio, teriam recebido grandes insights dessa forma, depois de focar muito no problema e depois relaxar ou dormir sobre ele. É fascinante pensar nessa possibilidade, né? De acessar uma sabedoria interna, uma solução que a mente consciente sozinha não alcança. E o livro não se limita a uma área só. Ele aplica esses princípios para praticamente tudo na vida, não é? Começando pela cura. Sim, a cura é um tema bem central para ele. O Murphy relata a própria experiência de cura de um sarcoma através do que ele chama de oração científica, que ele define como essa interação harmoniosa do consciente e do subconsciente direcionados para um propósito específico. Ele também cita aquele caso famoso de Madame Biguer, curada em Lourdes, mas ele argumenta que a cura veio da fé intensa dela, da expectativa forte e da resposta do subconsciente a isso, não necessariamente do local ou da água em si. A fé e a expectativa seriam os agentes curadores na visão dele. No sucesso profissional e financeiro, os exemplos também são muitos.
A gente viu o Sr. Broco, mas tem também o farmacêutico que sonhava em ter a própria farmácia. Ele visualizou aquilo em detalhes por meses, até conseguir os meios para abrir. E o corretor de ações, que usou uma técnica interessante inspirada no Goethe, ele tinha conversas imaginárias com um banqueiro amigo que o parabenizava pelos investimentos sábios bem-sucedidos. Ele fazia isso repetidamente, até sentir a realidade daquela conversa. E os resultados positivos teriam vindo em seguida. Parece que conecta de novo com essa ideia de sentir o desejo como já realizado. Até mesmo um rapaz de 16 anos, com notas ruins, teria usado isso. Ele se imaginava recebendo os parabéns dos professores, da mãe, pelas notas excelentes. E nos relacionamentos, como que isso se aplicaria? A ideia é bem parecida. Primeiro, definir claramente as qualidades que se busca num parceiro ou parceira. Honestidade, lealdade, afeto, companheirismo, enfim. E aí, meditar sobre essas qualidades, sentindo que já encontrou alguém assim. A afirmação poderia ser algo como: estou atraindo agora para minha vida um homem e mulher que é honesto, sincero, leal, fiel, feliz e próspero. Essas qualidades que eu admiro estão se manifestando nele e nela agora. A crença é que, ao imprimir isso no subconsciente, a lei da atração traria a pessoa certa para a vida dela. E sobre a felicidade em si? A gente muitas vezes atrela a felicidade a coisas externas, né? Dinheiro, posição. O Murphy apresenta como algo fundamentalmente interno, uma escolha, um estado mental e espiritual que a gente cultiva. Não dependeria tanto assim da riqueza, do status, das circunstâncias externas, mas sim da decisão de nutrir pensamentos de paz, de harmonia, de alegria, de boa vontade. Ele argumenta que a pessoa mais feliz é aquela que pensa os pensamentos mais felizes e interessantes, e que dá para encontrar felicidade mesmo em condições difíceis, se você escolher focar no positivo internamente. E, finalmente, nas relações humanas, ele dá uma interpretação bem interessante para a regra de ouro. Aquela faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Sim, ele vai um pouco além da ética do comportamento. A lógica interna, segundo ele, é: assim como você deseja que os outros pensem de você, pense neles da mesma maneira. Assim como você deseja que os outros sintam a seu respeito, sinta a respeito deles da mesma maneira. Por quê? Porque ao fazer isso, você está, na verdade, imprimindo esses pensamentos e sentimentos positivos no seu próprio subconsciente. E como o subconsciente manifesta o que está impresso nele, pensar bem dos outros acabou sendo uma forma de gerar o bem para si mesmo. É uma perspectiva bem focada nesse mecanismo interno, né? Então, depois dessa nossa exploração, a mensagem central que fica desses trechos do Joseph Murphy é essa, né? A de que a gente possui um poder interno imenso na mente subconsciente, um parceiro silencioso que opera baseado nos nossos pensamentos, nas nossas crenças, nas imagens mentais que a gente cultiva. Aquela famosa frase dele resume bem: mude os seus pensamentos e mudará seu destino. É bem impactante. Exato. A chave, por essa perspectiva, está na direção consciente que a gente dá para essa força toda. É um convite para a gente escolher, deliberadamente, pensamentos que curam, que elevam, que inspiram. Usar a fé nesse sentido de aceitação mental convicta e as técnicas que ele descreve para alinhar de forma consistente o nosso diálogo interno com o resultado que a gente deseja. Transformar o subconsciente de um executor passivo, talvez até sabotador às vezes, num aliado ativo na busca por saúde, felicidade e sucesso. O foco se volta todo para dentro, para as causas e as soluções internas. Murphy compara a mente a um jardim. O que a gente planta, a gente colhe. Isso deixa a gente com uma reflexão interessante, né? Que tipo de semente será que a gente está consciente ou inconscientemente plantando no nosso jardim mental todos os dias? E se essa força interior realmente tem o potencial de sabedoria infinita e poder infinito, como o livro descreve, qual seria a primeira área da vida ou o primeiro desafio que alguém escolheria abordar com essa ajuda interna? Fica a pergunta aí para a gente explorar por conta própria. Até a nossa próxima análise.